Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, O Último Uchiha, Extermínio Iminente, Parte 20, Capítulo 205. Kakuzu ainda nem havia recorrido às suas técnicas secretas definitivas. Usando apenas seu poderoso taijutsu e alguns ninjutsus básicos, ele já havia reduzido o tatame a um estado miserável. Quando viu a lâmina do carrasco à distância, Kakuzu imediatamente percebeu que Juzo havia sido derrotado. Um momento depois, Yan surgiu, carregando o corpo sem vida de Juzo. Kakashi Shizui. O ancião está ferido e precisa de atenção médica imediata. Ao ouvir isso, Kakashi e Shizui, ainda engajados em suas respectivas batalhas, ficaram surpresos. Sem hesitar, se desvencilharam de seus oponentes e avançaram em direção a Yan. Ao verem a condição de Utatani, um buraco enorme no peito, ambos empalideceram. A situação tinha se tornado muito mais complicada. Enquanto isso, Dai, que respirava pesadamente, e Sasori, que ainda controlava sua marionete, se reagruparam com Kakuzu. Sasori demonstrou pouca reação ao ver o cadáver de Juzo. Entretanto, Dai, ainda novo na Akatsuki e sob avaliação, ficou visivelmente chocado. Ele não esperava que Juzo caísse para Yan em tão pouco tempo. Ainda assim, o lado deles não estava isento de ganhos, a anciã de Konoha estava em estado crítico. Sem atendimento médico imediato, sua sobrevivência era improvável, e não havia tal ajuda disponível. Nem Yan, Shizui nem Kakashi tinham qualquer conhecimento em ninjutsu médico, o que os deixou desamparados enquanto assistiam a vida de Utatani desaparecer. Leve o ancião para a Terra do Ferro para tratamento imediatamente. Shizui, proteja a equipe de transporte e escolte-os até a Terra do Ferro. Eu o segurarei, ordenou Yan. Sim, respondeu Shizui sem hesitar. Ele agarrou o cadáver de Juzo e voltou para a equipe de transporte. Kakashi pegou o tatame, com hesitação estampada em seu rosto. Os membros da Akatsuki não eram fracos. Mesmo com a saída de Juzo, Kakuzu, Sasori e o poderoso Dai ainda eram oponentes formidáveis. Será que Yan conseguiria lidar com eles sozinho? Vai! Yan gritou. Sim. Instigado por Yan, Kakashi carregou o tatame e correu em direção à Terra do Ferro sem olhar para trás. Você acha que vou deixar você ir embora? Kakuzu não ia deixar seu pagamento escapar. A cabeça de Utatani era tão boa quanto a dele. Quando estava prestes a atacar, a pálpebra de Kakuzu se contraiu. Virando-se abruptamente, ele viu o Sharingan de Yan começar a girar rapidamente. Bom! Uma onda de chakra irrompeu, rachando o chão e criando rachaduras. Uma estrutura esquelética dourada e flamejante cercou Yan, sua forma maciça irradiando poder. A mão esquelética dourada desceu em direção ao trio da Akatsuki. Que diabos é essa coisa? Kakuzu, versado nas artes ninja, reconheceu imediatamente o fenômeno. Era perturbadoramente familiar. Liberação magnética, areia de ferro. Sasori manipulou a marionete do terceiro Kazekage para invocar uma enorme parede de areia de ferro. A espessa barreira protegeu o trio, que encontrou a mão gigante do Susanoo. Bom! O chão tremeu violentamente, detritos e poeira voando em todas as direções. É o Susanoo. Retirem-se. A voz de Kakuzu carregava um tom de urgência. Ele não esperava que Yan possuísse o Mangekyou Sharingan, muito menos manejasse o Susanoo com tanta proficiência. Kakuzu sabia o que era Susanoo, ele havia vivido na era de Hashirama Senju e Madara Uchiha. Até mesmo o lendário Hashirama, o deus Shinobi, tinha um rival digno em Madara cujo Susanoo era infame. Testar o poder de Susanoo era a última coisa que Kakuzu queria, mesmo com seus múltiplos corações. Não valia a pena o risco. Uma missão fracassada não era o fim do mundo. Perder a vida, por outro lado, era. A morte de Juzo não era problema de ninguém, apenas dele mesmo. Kakuzu, implacável até mesmo com seus companheiros de equipe, não tinha compaixão para dar. Sasori olhou para o braço danificado de sua marionete, silenciosamente o retraiu e seguiu Kakuzu. Dai, ainda abalado pelo encontro, rapidamente o seguiu. Eles simplesmente correram? Observando a Akatsuki recuar, Yan não tinha intenção de persegui-los. O que o intrigou, porém, foi a decisão com que se retiraram. Ele esperava testar os limites de Susanoo, mas o trio da Akatsuki se recusou a cooperar. Yan notificou a equipe de transporte para tomar uma rota alternativa para a Terra do Ferro. Shizui, ainda preocupado, decidiu voltar. Retornando bem a tempo, Shizui viu Yan usar Susanoo para afastar a Akatsuki. Então o mais velho tem os mesmos olhos, murmurou Shizui, com uma expressão complicada. Shizui sempre soube que Yan era forte, mas não percebeu que Yan possuía o Mangekyou Sharingan. Yan respondeu com um olhar de cumplicidade. Eu o despertei mais tarde do que você. Além disso, é melhor manter um trunfo escondido. Você foi muito descuidado nesse aspecto. O rosto de Shizui ficou envergonhado. Havia coisas no passado das quais ele se arrependia, mas era tarde demais para mudá-las agora. Embora Susanoo seja poderoso, ele drena muito chakra. A menos que seja necessário, evite abusar das suas habilidades Mangekyou, especialmente Koto Amatsukami. Sim, Shizui respondeu solenemente. Yan e Shizui se juntaram novamente à equipe de transporte e os escoltaram em direção à Terra do Ferro, onde alcançaram Kakashi. Kakashi estava ajoelhado no chão, com o corpo sem vida de Utatani diante dele. Apesar de todos os esforços, Utatani sucumbiu aos ferimentos logo após entrar na Terra do Ferro. Um buraco enorme em seu peito era uma sentença de morte. Nem mesmo a própria Tsunade conseguiria salvá-la a tempo.
Afinal, Dankato morrera da mesma forma. Yan se aproximou, olhou para o corpo de Utatani e deu um tapinha no ombro de Kakashi. Não foi culpa sua. Ninguém poderia prever que encontraríamos a Akatsuki. Yan só disse uma breve palavra de consolo. Quanto tempo levaria para Kakashi se recuperar não era mais problema para Yan. A equipe de transporte prosseguirá conforme o planejado para entregar os suprimentos médicos à Terra do Ferro. Shizui, envie uma mensagem à vila imediatamente sobre nosso encontro com a Akatsuki. Shizui invocou um corvo, prendendo um pergaminho detalhando os eventos em sua pata. O pássaro alçou voo, voando rapidamente em direção a Konoha. Levaria cerca de 2 horas para a mensagem chegar à vila. Enquanto isso, em Konoha, Tsunade tinha acabado de lidar com uma montanha de tarefas e finalmente desfrutava de um momento de paz. Reclinada em sua cadeira com uma xícara de chá preparada por Shizune, ela pensou em encontrar uma maneira de relaxar. A ideia dela de relaxar era diferente da de Jiraiya. Enquanto Jiraiya perseguia mulheres, Tsunade preferia uma boa aposta. Apesar de sua posição como Hokage, ela não perdeu sua reputação de otária lendária do mundo das apostas. Hokage-sama, mesmo que você esteja dando um tempo, jogar está fora de questão. Eu já guardei seu dinheiro, disse Shizune preventivamente, percebendo as intenções de Tsunade. O quê? Você acha que eu sou esse tipo de pessoa? Tsunade disse, fingindo inocência. Capítulo 206. Com seus planos expostos, Tsunade sentiu seu orgulho ser atingido e imediatamente começou a gritar. Infelizmente essa tática não funcionou com Shizune. Hokage-sama, apostar está fora de questão. Mesmo que você me pressione, não vou entregar o dinheiro. É melhor desistir dessa ideia. Esse pirralho realmente precisa de uma surra. O peito de Tsunade arfava de raiva, e ela ficou tentada a prender Shizune na mesa e dar-lhe uma boa surra. Quanto mais velha ela fica, menos fofa ela se torna. Bang! Quando Tsunade estava prestes a argumentar com Shizune, a porta do escritório do Hokage foi aberta. Um membro do departamento de inteligência rapidamente se adiantou, colocou um pergaminho na mesa e fez uma saudação. Hokage-sama, este é um pergaminho de inteligência urgente enviado pelo conselheiro. Já tem problemas? Fazia apenas 2 dias que a equipe havia partido. Considerando a velocidade da equipe de transporte, eles deveriam ter acabado de chegar à Terra do Ferro. Se fossem um pouco mais rápidos, os suprimentos médicos enviados da vila já teriam sido entregues ao povo da Terra do Ferro. Por favor, não me diga que eles entraram em conflito com a Terra do Ferro. Yan gosta de causar problemas e, coincidentemente, Koharu também gosta de causar problemas. Se os dois se juntassem e um deles se recusasse a recuar, problemas certamente surgiriam. Espero estar pensando demais nisso. Acenando com a mão para dispensar o oficial de inteligência, Tsunade pegou o pergaminho e o abriu. O que? Após uma rápida olhada, Tsunade se levantou abruptamente alguns segundos depois, batendo na mesa e xingando. Maldita Akatsuki! Eles parecem um fantasma. O que aconteceu? Por que o Hokage está tão agitado? Shizune, mande alguém avisar o velho e o conselheiro imediatamente. Diga a eles para virem ao escritório do Hokage imediatamente. Algo importante aconteceu. Sim. Shizune correu rapidamente para fora do escritório do Hokage para que Anbu notificasse o terceiro Hokage e Omura. Estou destinado a estar ocupado o tempo todo? Justo quando eu pensava que finalmente conseguiria descansar um pouco, algo assim acontece. Agora, um dos conselheiros da vila se foi. Tsunade sentiu que estava prestes a explodir. Embora o pergaminho de inteligência explicasse a situação e mencionasse que Yan havia matado um membro da Akatsuki, parecia que Konoha não saiu perdendo. Mas, na realidade, a vila havia perdido um de seus conselheiros. Se essa notícia vazasse, certamente causaria um reboliço. O terceiro Hokage foi o primeiro a chegar ao escritório do Hokage, com Omura chegando logo depois. Não me pergunte o que aconteceu. Leia você mesmo. Tsunade levantou a mão para impedir o terceiro Hokage de fazer perguntas e jogou o pergaminho para ele, deixando que ele mesmo lesse. Confuso com a raiva mal contida de Tsunade, o terceiro Hokage ficou intrigado. Koharu entrou em conflito com Yan na estrada? O terceiro Hokage abriu o pergaminho, e Omura se inclinou para lê-lo junto com ele. Baque. Alguns segundos depois, o pergaminho caiu das mãos do terceiro Hokage, e ele permaneceu ali, em silêncio, atordoado. A mente de Omura também estava atordoada. O conteúdo deste pergaminho era devastador. A equipe que seguia para a Terra do Ferro encontrou 4 membros da Akatsuki enquanto transportava suprimentos. 4 nukenes de rank S. Um conflito eclodiu, e o idoso Koharu Utatani não era páreo para Kakuzu. Quando Yan lidou com o inimigo e veio ajudar, Koharu já havia sofrido ferimentos graves. Koharu Utatani acabou sucumbindo aos ferimentos, incapaz de deixar qualquer última palavra antes de falecer. Além disso, os membros da Akatsuki admitiram abertamente que seu líder havia capturado um shinobi de Konoha chamado Shinozuki, que teve uma morte horrível. Incapaz de suportar o choque, o terceiro Hokage sentiu-se tonto e cambaleou alguns passos. Felizmente, Omura reagiu rapidamente e o estabilizou. Hiruzen, você está bem? Estou bem. Provavelmente não tenho descansado bem. Forçando um sorriso forçado, a compostura do terceiro Hokage foi completamente destruída. Agora, ele estava quase completamente sozinho. Durante o ataque da Kyuubi, Akatsuki controlou a Kyuubi para atacar Konoha, e sua esposa morreu. Então, Azuma desapareceu e seu destino era desconhecido. Mas o terceiro Hokage já havia se preparado para o pior. Agora, até Shinozuki havia sumido.
Só isso já seria ruim o suficiente, mas o que deixou o terceiro Hokage realmente de coração partido foi que seus antigos companheiros também estavam o abandonando, um por um. Primeiro Danzou e agora Koharu. Firmando-se, o terceiro Hokage respirou fundo e disse solenemente: Tsunade, acho que devemos levar a Akatsuki a sério agora. A atitude do terceiro Hokage em relação a Akatsuki mudou de cautela inicial para cautela, depois para subestimação e agora para seriedade absoluta. As ações da Akatsuki ultrapassaram um limite que ele não podia mais tolerar. Eles devem ser levados a sério. Tsunade reprimiu sua raiva com uma expressão fria. Inicialmente pensei que a Akatsuki fosse apenas um grupo de ninjas perdidos, rebeldes e sem lei, mas agora parece que o subestimei. A Akatsuki e até mesmo a Terra da Chuva merecem toda a atenção da vila. Então, decidi liberar as informações da vila sobre a Akatsuki para as outras vilas, para que elas também possam ficar em guarda contra essa organização. A capacidade da Akatsuki de operar livremente e causar problemas nas sombras se devia em grande parte ao seu sigilo e à falta de atenção que recebia. Se as 5 grandes vilas Shinobi os levassem a sério, as atividades da Akatsuki se tornariam muito mais difíceis. Para ser franco, os esforços combinados das 5 grandes vilas seriam suficientes para dar dor de cabeça a Akatsuki. Tsunade acreditava que as outras vilas levariam isso a sério porque ignorar a Akatsuki significava que o desastre que se abateu sobre Konoha poderia um dia acontecer, com elas também. Então vamos divulgar as informações. Os dois nem se deram ao trabalho de consultar Omura. Tsunade propôs, e o terceiro Hokage aprovou. Estava claro que ambos haviam chegado ao limite com a Akatsuki. A resposta da aldeia veio rapidamente. Yan e sua equipe prosseguiriam sua missão na Terra do Relâmpago. Aproveitando os exames Chunin conjuntos promovidos por Komogakure, eles exporiam a Akatsuki a 5 grandes vilas, forçando-as a reconhecer a ameaça que a Akatsuki representava. Vamos ver se as outras aldeias entrariam em pânico. Parece que a Akatsuki está em apuros. Nosso plano continua o mesmo. Continuaremos para a Terra do Relâmpago. Vamos embora. Com a saída de Koharu, a vila não enviaria mais ninguém para lidar com as negociações externas. Yan recebeu total autoridade para lidar com a situação. Sem o fardo da equipe de transporte, os 3 viajaram rapidamente e chegaram a Komogakure em menos de 2 dias. Assim como em Konoha, Shinobi de outras vilas estavam sob vigilância. Contanto que você não fizesse nada fora da linha, sua liberdade não seria restringida. É claro que certas áreas importantes da vila eram proibidas para Shinobi estrangeiros. Capítulo 207. Embora Komogakure goste de causar problemas em outras aldeias, eles guardam os segredos da sua própria aldeia com muita firmeza. Os Shinobi de Kirigakure e Iwagakure já haviam chegado mais cedo. Tsunagakure, estando muito mais distante, chegou um pouco mais tarde que eles. Você quer sair e explorar? Já que finalmente haviam chegado a Komogakure, Yan decidiu dar um passeio e apreciar a paisagem, que era bem diferente de Konoha. Ele também planejava experimentar algumas iguarias locais. A carne bovina das terras altas de Komogakure era famosa em todo o mundo Shinobi. Desculpe, acho que vou descansar um pouco. Kakashi ainda não havia se recuperado da morte de Koharu. Yan não se importou e saiu da residência com Shizui. Não ficou claro se Komogakure estava tentando causar problemas deliberadamente, mas eles tinham combinado que os Shinobi de outras vilas ficassem próximos uns dos outros. O grupo de Konoha estava espremido entre Kirigakure e Iwagakure. Os Shinobi de Iwagakure não estavam em lugar nenhum, mas na varanda do segundo andar da residência de Kirigakure, uma garota observava Yan com grande interesse. Quer sair? Entediada e sem nada para fazer, Meiterumi estava encostada na sacada, observando distraidamente a rua. Ela notou alguém do grupo de Konoha saindo e olhou com curiosidade. Seu olhar percorreu Yan e Shizui, mas finalmente pousou no rosto de Yan. Ela não conseguiu parar de pensar. Ele é muito bonito. Em Konoha, Yan era considerado um dos mais bonitos, especialmente se comparado ao Shinobi de aparência excêntrica de Kirigakure. Komogakure era composta principalmente por homens musculosos, e Iwagakure não era muito melhor. Todos pareciam ter acabado de sair de uma mina de carvão. Então, quando Mei viu um cara bonito que combinava com seu gosto, ela não conseguiu evitar encará-lo por mais um tempo. Quando Yan olhou para cima e a viu, ele perguntou casualmente: quer sair? Mei pareceu um pouco atordoada. Era a primeira vez que se deparava com uma abordagem tão direta, e ela não reagiu imediatamente. Quando ela o fez, Yan ainda estava olhando para ela com um sorriso. Ou não? Aquela sensação no peito dela. Era o coração dela batendo forte? As bochechas de Mei coraram levemente, e ela instintivamente cobriu o peito com a mão, tossindo sem jeito. Desculpe, não estou interessado. Embora eu goste de olhar para caras bonitos, e você definitivamente se encaixa no meu tipo, isso foi direto demais. Além disso, somos de vilas diferentes. Não posso simplesmente concordar em sair com você. Parado ao lado de Yan, meio passo atrás como um guarda-costas, os lábios de Shizui se contraíram levemente. Que pena. Dando de ombros, Yan foi embora com Shizui. Mei continuou encostada na sacada, seus olhos seguindo Yan enquanto ele saía. Ah, que irritante. É raro encontrar alguém que corresponda ao meu gosto.
Depois de provocar o futuro quinto Mizukage, Yan levou Shizui a um movimentado restaurante Yakiniku para experimentar um pouco da culinária local. Embora ambos fossem restaurantes de Yakiniku, os de Komogakuri eram completamente diferentes dos de Konoha. Aqui os restaurantes de Yakiniku serviam grandes pedaços de carne. Por exemplo, se você quisesse um corte específico de carne bovina, eles cortavam um pedaço grande e o grelhavam. Não era como em Konoha, onde a carne era cortada em fatias finas e você mesmo a grelhava pedaço por pedaço. Muitos clientes no restaurante arregaçaram as mangas e rasgaram a carne com as mãos, ignorando completamente os hashis. Muitas pessoas olharam curiosamente para Yan e Shizui. Depois de aproveitar uma experiência única de Yakiniku, Yan vagou pelas ruas movimentadas comprando algumas especialidades locais. Shizui, por outro lado, continuou a agir como guarda-costas, não comprando nada e observando constantemente os arredores para evitar ataques repentinos. Honestamente, embora os ideais de Shizui fossem um pouco ingênuos e ele fosse facilmente influenciável, quando se tratava de proteger alguém, ele era um profissional. Se fosse Yan, ele definitivamente não seria tão diligente. Devido ao ambiente, o povo de Komogakuri era mais habilidoso em liberação de relâmpago e taijutsu. Como resultado, a maioria deles tinha pele mais escura e personalidades mais explosivas. O meme de sua vida passada, o que você está olhando? Definitivamente se aplicaria em Komogakuri. Depois de caminhar e comprar algumas coisas, no caminho de volta para sua residência, Yan perguntou curiosamente. Shizui, quais você acha que são as diferenças entre Komogakuri e Konoha? O ambiente, os hábitos de vida e as personalidades das pessoas são todos muito diferentes. Depois de pensar por um momento, Shizui deu sua resposta. Comparado ao ambiente superior de Konoha, que era composto principalmente de florestas, Komogakuri tinha muitas paisagens únicas. Muitas áreas estavam constantemente envoltas em nuvens de tempestade, e o som do trovão podia ser ouvido a qualquer momento em Komogakuri. Se você não tiver sorte, pode até ser atingido por um raio enquanto caminha pela rua. Só as personalidades são diferentes? Yan pressionou ainda mais. Shizui lembrou-se do que tinha visto ao longo do caminho e respondeu. Se eu tivesse que apontar a maior diferença entre as pessoas daqui de Konoha, é que o povo de Komogakuri é muito mais temperamental. Olhando ao redor, as ruas estavam cheias de homens musculosos, todos com vozes altas e temperamentos explosivos. Isso ficou evidente até mesmo nos sucessivos Haikage. Cada Haikage tinha uma personalidade explosiva. Eles começavam uma briga à menor provocação, e chutar janelas de escritórios para pegar atalhos era completamente normal. No segundo dia após a chegada de Yan e os outros, a delegação de Sunagakure apareceu. O escritório do Haikage enviou alguém para notificá-los de que o Haikage havia convidado representantes de cada aldeia para discutir os exames Chunin. Desde que Koharu faleceu, Yan agora estava totalmente encarregado dos assuntos de Konoha. Cada representante da aldeia podia levar um guarda-costas ao escritório do Haikage, então Kakashi ficou para trás. Ele já estava acostumado a ficar sozinho. Se tivesse a oportunidade, ele poderia passar um dia inteiro sozinho. O nível de isolamento emocional de Kakashi era algo que até Yan achava impressionante. Ainda bem que Shizui conseguiu falar com ele. Se fosse Yan, a conversa provavelmente seria unilateral. Uma pessoa falando, a outra silenciosamente balançando a cabeça ou concordando. O prédio de escritórios do Haikage tinha um design único. Vários pilares inclinados foram construídos a partir das montanhas ao redor, sustentando todo o prédio no ar. Combinado com sua cor característica à distância, o escritório do Haikage parecia uma cebola brotando espetada em vários palitos de dente roxos. XXX, Komogakuri realmente está nadando em dinheiro. A escala deste prédio de escritórios era várias vezes maior que a do escritório do Hokage. O escritório do Haikage por si só era maior que a sala de reuniões de Konoha. O mais exagerado era que o escritório estava cheio de diversos equipamentos de ginástica. Não é de se espantar que Komogakuri fosse repleta de homens musculosos. Basta ver a dedicação do Haikage. Seria difícil não ter uma constituição muscular. Uchiha Yan? Quando Yan entrou no escritório do Haikage, todos lá dentro olharam com curiosidade. O quarto Haikage, foi especialmente direto. Eu não esperava que Konoha chegasse ao ponto em que os Uchiha estivessem no comando. Capítulo 208. Os Uchiha sempre fizeram parte da vila. Não importa quem detém o poder em Konoha, desde que seja um de nós. Yan respondeu com indiferença e então sentou-se no lugar da delegação de Konoha, com Shizui parado em silêncio atrás dele. Que pirralho desagradável. O Haikage olhou feio para Yan, seus punhos, quase tão grandes quanto a cabeça de Yan, e fechando e abrindo repetidamente. Embora Konoha tenha tido sua cota de incidentes risíveis, enviar uma criança como seu representante parece desrespeitoso com Komogakuri. Os representantes de Kirigakuri, Sunagakuri e Iwagakuri voltaram sua atenção para Yan. Eles estavam curiosos para ver como Yan lidaria com a pressão agressiva do Haikage, já que suas palavras e ações refletiriam em Konoha. Se ele recuasse, seria como se Konoha levasse um tapa na cara de Komogakuri. Diante da intimidação do Haikage, Yan sorriu e rebateu. Estou curioso. Por que Konoha deveria respeitar Komogakuri? Como uma das 5 grandes vilas Shinobi, o respeito é mútuo. Você quer me pressionar, mas espera que eu te respeite? Você está louco? Ou você acha que eu sou como Danzou e Tsunade é como o terceiro Hokage? Todos aqui representam uma das 5 grandes vilas Shinobi. Ninguém é subordinado a ninguém.
Como iguais, Komogakure está tentando fazer as outras vilas se curvarem a você. Enquanto falava, Yan olhou para as outras aldeias como se as estivesse alertando. Cuidado, o Raikage tem segundas intenções. Komogakure é dominador e quer nos dominar. Eles não querem que sejamos iguais. Yan habilmente arrastou as outras aldeias para a briga. Se você acha que Konoha está desrespeitando você, então estou curioso. Por que Konoha deveria respeitar você? Komogakure é superior ou você é o líder das 5 grandes vilas? Dê-me uma explicação razoável e eu lhe mostrarei o respeito que você merece. Que garoto esperto! Os representantes das outras 3 aldeias ficaram sem palavras. Não esperavam que Yan os arrastasse para aquela confusão, colocando o Raikage em apuros. Entre as 5 grandes vilas Shinobi, Komogakure tinha o maior poder militar e, sem dúvida, queria ser o líder. Mas algumas coisas podem ser feitas, sem serem ditas abertamente. Caso contrário, isso forçaria as outras aldeias a se unirem contra eles. Nem mesmo o poderoso Komogakure ousaria provocar todas as outras aldeias de uma só vez. Ele é um pirralho de língua afiada. O Raikage recostou-se na cadeira visivelmente irritado e exigiu. Ouvi dizer que Konoha prendeu várias pessoas, algumas das quais são comerciantes da nossa vila. Pode me explicar? Para coletar informações, as outras aldeias se esforçaram muito, especialmente Komogakure. Entre os espiões capturados por Konoha, a maioria era de Komogakure. E Komogakure tinha o hábito de inverter o roteiro. Quando seu povo era pego, eles invertiam o jogo. Afinal, quando se trata de interesses, a aparência pode ser descartada. Então é disso que se trata. Não é de se admirar que o Raikage estivesse de olho em Konoha desde que chegou. Enviar espiões para coletar informações apenas para que fossem capturados era algo que outras aldeias negariam. Mas Komogakure não tinha vergonha de exigir seu povo de volta, até mesmo recorrendo a ameaças de guerra. Afinal, não era a primeira nem a segunda vez que faziam isso. O terceiro Raikage gostava dessas táticas e seu filho, claramente puxou a ele. Ouvi dizer que a cadela da tia Shumi deu à luz 3 filhotes. É verdade? Yan agiu como se não tivesse ouvido a pergunta do Raikage, recostando-se e conversando casualmente com Shizui. Shizui ficou momentaneamente atordoado, depois balançou a cabeça. Ancião, não tenho certeza, mas provavelmente é verdade. Teremos que verificar quando voltarmos. Talvez um deles possa ser treinado como um cão ninja. Certo. Observando Yan conversando casualmente com Shizui sobre o parto da cadela da tia Shumi, Meiterumi, parada atrás do ancião de sua aldeia como guarda, quase caiu na gargalhada. O movimento de Yan foi brilhante. Ele afastou completamente o Raikage. Os representantes de Vagakure e Sunagakure também tinham expressões estranhas. O Raikage, agora coberto de pontos de interrogação, rapidamente percebeu que havia sido enganado. Seu temperamento explosivo explodiu e ele bateu na mesa, gritando. Yan, responda a minha pergunta diretamente. Quanto ao parto da cadela do seu clã, isso não tem nada a ver com Komogakure. Por favor, não traga assuntos irrelevantes para esta discussão. Não tem nada a ver com Komogakure? Yan fingiu surpresa. Isso mesmo. O rosto do Raikage escureceu, suas narinas dilataram enquanto ele assentia vigorosamente, claramente querendo estrangular Yan. Yan de repente pareceu iluminado. Ah, então não tem nada a ver com Komogakure. Você deveria ter dito isso antes, eu perdi tanto fôlego. Se a cadela de Konoha dando à luz não tem nada a ver com Komogakure, então por que prender espiões em Konoha tem algo a ver com você? Da próxima vez que seus mercadores visitarem Konoha, diga a eles para apagarem a palavra espião da cara. Enviar espiões para se infiltrar em outras aldeias, coletar informações ou realizar missões secretas era uma prática padrão em todas as aldeias. Era algo que todos aceitavam tacitamente e nunca mencionavam abertamente. Afinal, se seus espiões fossem pegos, a culpa seria deles por serem incompetentes. Você não poderia culpar os outros. Mas quando tais questões foram trazidas à tona, as coisas ficaram complicadas. Os representantes das 5 grandes vilas Shinobi estavam todos sentados juntos, e o Raikage imediatamente atacou Konoha. Os outros acharam aquilo estranho. Konoha e Komogakure não tinham nenhum ressentimento de vida ou morte, então por que a hostilidade desde o começo? Acontece que, era tudo sobre os espiões serem pegos. Por um momento todos olharam para o Raikage com expressões estranhas. Vamos, você gosta de causar problemas? Eu vou jogar junto. Eu não ia tocar no assunto, mas como Komogakure adora fazer cena, vamos colocar tudo na mesa. Na verdade, é Komogakure que está sendo desrespeitoso. Você enviou espiões para Konoha, eles foram pegos, e agora você está causando um reboliço neste cenário. Eu, Uchiha Yan, realmente testemunhei a hospitalidade de Komogakure. Tomem cuidado, pessoal. Não peguem nenhum espião de Komogakure, ou vocês também terão problemas. Yan não apenas zombou do Raikage como também continuou a provocar a situação. O que aconteceu com Konoha pode acontecer com você também. Cuidado, Komogakure não é para brincadeira. Que cara! Os olhos do Raikage se arregalaram. Os representantes das outras aldeias, embora cientes de que Yan os estava provocando, tiveram que admitir que ele tinha razão. Se seus espiões forem pegos e você, o Raikage, começar a atacar outros nesse cenário, isso não seria um pouco inapropriado? Os representantes de Vagakure e Kerigakure imediatamente ficaram cautelosos.
Capítulo 209. A longa rivalidade entre Wagakuri e Komogakuri nunca cessou, e o relacionamento deles nunca foi bom. Kerigakuri e Komogakuri também têm atritos significativos, com conflitos contínuos pelo controle dos mares. Quanto a Tsunagakuri, é muito remoto para ter muito a ver com Komogakuri, então há pouco conflito entre eles. Ai. Sushi, parado atrás de A, não conseguiu evitar revirar os olhos e tossir para lembrar a de falar mais baixo e não ir longe demais. Algumas coisas não devem ser prolongadas. Não force demais só para afirmar seu domínio, ou você pode acabar em uma confusão difícil de resolver. Ainda é preciso investigar se eles são espiões ou não. Ao longo da história, os Haikages podem ter tido um temperamento ruim, mas isso não significa que fossem estúpidos. Pelo contrário, eram bastante espertos. Abufou friamente e ofereceu uma breve defesa, efetivamente encerrando o assunto para evitar que Yan insistisse mais. Algumas coisas, se exageradas, seriam ruins para todos. Nesse momento, Chiyooki havia se aposentado, mas foi trazida de volta por Hasa, falou com um sorriso forçado. Konoha realmente teve alguns incidentes recentemente, especialmente a tentativa de Danzou de atacar o daimyo. Isso realmente chocou a todos. Logo depois de desligar agora essa velha bruxa Chiyo está começando também? Yan não se preocupou em medir palavras e disse sem rodeios. Outras aldeias podem falar, mas Tsunagakuri deveria se concentrar em resolver seus próprios problemas primeiro. Vocês nem conseguem administrar os fundos de desenvolvimento da sua aldeia direito, e ainda querem causar problemas? Não tenho medo de contar a todos que Konoha enviou um conselheiro para nos acompanhar à Terra do Relâmpago. O quinto Hokage leva muito a sério os exames Chunin conjuntos entre as 5 grandes vilas Shinobi. O que você disse? Chiyo foi provocada com sucesso, mas Yan não tinha intenção de se envolver com ela. Sua impressão de Tsunagakuri já era ruim. Para uma vila que constantemente muda de lado e joga dos dois lados, Yan não tinha nada além de desdém. Ele prefere lutar com Komogakuri e Wagakuri do que lidar com Tsunagakuri. Embora seja verdade que as aldeias só se importam com interesses, e não confiam umas nas outras, Tsunagakuri não conseguia nem cumprir promessas básicas. Enquanto Kusagakuri é frequentemente chamado de indeciso, Tsunagakuri não é muito melhor. Às vezes, eles são ainda mais detestáveis que Kusagakuri. Eles declararam guerra a Konoha diversas vezes, mas foram derrotados em todas as ocasiões. Após a derrota, eles descaradamente solicitam tratados de paz e acordos de aliança. Então, eles secretamente causam problemas, apenas para apunhalar Konoha pelas costas em momentos críticos. Somente alguém como o terceiro Hokage confiaria em Tsunagakuri. Se dependesse de Yan, ele os aleijaria primeiro. Derrotá-los com tanta força que eles não teriam recursos para travar uma guerra por 10 ou 20 anos. Chiyo estava furiosa, mas ninguém lhe deu atenção. Franzindo a testa, bateu na mesa e perguntou irritada. Então, onde está esse seu orientador? Não me diga que ele voltou no meio do caminho. Morto. Yan abriu as mãos. Todos os outros. Até Chiyo, que fervia de raiva, ficou em silêncio. Todos olharam para Yan em choque. O conselheiro da sua aldeia morreu no caminho? Você deve estar brincando. Rapidamente, todos saíram do transe e olharam para Yan, incentivando-o com os olhos a continuar. Como o conselheiro da sua aldeia morreu do nada? A caminho da vila, perto da fronteira entre o País do Fogo e o País do Ferro, encontramos membros da Akatsuki. Uma batalha começou, e foi durante essa luta que nosso conselheiro foi morto pela Akatsuki. A Akatsuki? Que tipo de organização é essa, tão poderosa a ponto de matar o conselheiro da sua aldeia? Isso é cruel. Para ser franco, apenas Konoha tinha algum conhecimento sobre a Akatsuki. As outras vilas achariam a organização desconhecida. Koharu Tatani foi morto por Kakuzu, e esse incidente enfureceu Konoha completamente. Tsunade ordenou que Yan revelasse todas as informações sobre a Akatsuki, certificando-se de que as outras aldeias soubessem da existência da organização. Informações não são compartilhadas sem motivo. O que Konoha queria era que as outras vilas, ao descobrirem sobre a Akatsuki, causassem problemas para eles. Ou até mesmo tomar a iniciativa de atacar. Se a Akatsuki fosse apenas um grupo de ninjas desonestos causando problemas, ninguém se importaria, desde que o fogo não atingisse sua própria porta. Um conselheiro de Konoha foi morto? Esse é o problema de Konoha. O que isso tem a ver com os outros? Então, as informações sobre a Akatsuki precisavam ser reveladas completamente. Por exemplo, deixar as 5 grandes vilas Shinobi saberem que a Akatsuki queria capturar todas as bestas com cauda e executar algum plano de Tsukuyomi infinito, para controlar todos com Genjutsu. Ou que o líder da Akatsuki, Nagato, possuía o lendário Rinnegan, os olhos do sábio dos 6 caminhos. Se o plano de captura da besta com cauda só deixasse as vilas cautelosas, as notícias sobre o Rinnegan certamente mergulhariam a Terra da Chuva em problemas sem fim. Pode até levar à guerra. O plano da Tsunade era simples. Você gosta de mexer com Konoha Akatsuki? Tudo bem, vou te dar um monte de inimigos para enfrentar. Divirta-se. Yan continuou calmamente. A Akatsuki é uma organização originária da Terra da Chuva, fundada inicialmente para reduzir a guerra e manter a paz na Terra da Chuva. No entanto, devido a fatores externos, seu propósito original mudou. Agora, a Akatsuki se tornou um grupo de ninjas rebeldes de rank S, envolvidos em diversas missões de assassinato pelo mundo Shinobi. Há pouco tempo, o ninja rebelde da nossa vila, Orochimaru, infiltrou-se em Konoha. Após sua captura, extraímos muitas informações sobre a Akatsuki.
O mais chocante é que a Akatsuki vem acumulando poder discretamente, planejando atingir as bestas com cauda e os Jinchuriki das 5 grandes vilas Shinobi. Eles pretendem capturar todas as bestas com cauda para completar um plano ridículo, porém aterrorizante, chamado Tsukuyomi Infinito. Ao dominar o poder de todas as bestas com cauda, eles pretendem lançar um genjutsu massivo para controlar a todos e alcançar a verdadeira paz no mundo Shinobi. Bang. Assim que Yan terminou de falar, abateu na mesa com raiva. Como ousam? Quem lhes deu coragem? Eles querem capturar todas as bestas com cauda? Será que eles acham que as 5 grandes vilas Shinobi não existem? Um bando de ninjas desonestos de Rank S tentando derrubar as 5 grandes vilas Shinobi? Eles estão sonhando? Todos balançaram a cabeça em descrença. Embora as informações compartilhadas por Konoha os deixassem cautelosos, as vilas não se esforçariam para atacar a Akatsuki ou causar problemas para eles. A menos que a Akatsuki realmente tenha feito um movimento para capturar as bestas com cauda ou atacado as 5 grandes vilas Shinobi. Até que cruzassem essa linha, a Akatsuki continuaria sendo uma ameaça oculta. Algo que deve ser cauteloso, mas não levado muito a sério. Se um grupo de ninjas desonestos de Rank S pudesse ameaçar as 5 grandes vilas Shinobi, então as 5 grandes vilas já teriam caído há muito tempo. Vendo que as aldeias não estavam levando isso muito a sério, Yan não se importou e continuou. A Akatsuki não tem muitos membros, mas entre eles está Uchiha Madara, que controlava a Kyuubi e causou o incidente da Kyuubi em Konoha alguns anos atrás. Diante disso, os representantes das aldeias, que estavam relativamente indiferentes, imediatamente assumiram expressões sérias. Capítulo 210. O incidente da Kyuubi causou danos significativos a Konoha, forçando a vila a manter-se discreta. Mesmo quando Komogakure os humilhou, Konoha escolheu se comprometer. O principal motivo, além da abordagem suave do terceiro Hokage, era que Konoha simplesmente não podia se dar ao luxo de outra guerra. Diante da pressão implacável de Komogakure, Konoha continuou fazendo concessões, permitindo que Komogakure pisoteasse seu orgulho. Os detalhes do incidente da Nove Caudas eram bem conhecidos entre as aldeias. Um evento tão grande não poderia ser escondido. Um homem misterioso chamado Uchiha Madara se infiltrou em Konoha durante o nascimento da esposa de Minato Namikaze, Kushina, e assumiu o controle da Kyuubi, fazendo com que ela atacasse a vila. Um grupo de ninjas desonestos de Rank S pode não valer a atenção das 5 grandes vilas Shinobi, mas Uchiha Madara era uma história diferente. Afinal, a reputação de Madara já se espalhava há muito tempo pelo mundo Shinobi. Ninguém ousava ignorar alguém que pudesse rivalizar com o deus Shinobi. Bom, eles estão começando a levar isso a sério. Yan continuou a revelar mais informações. A propósito, durante nossa jornada para Komogakure, fomos atacados por um Shinobi habilidoso em marionetes, chamado Sazori. Ele usava uma marionete particularmente única com liberação magnética. Depois de compará-la com os registros da nossa aldeia, ficamos chocados ao descobrir que essa marionete era ninguém menos que o terceiro Kazekage, o homem que desencadeou a terceira grande guerra ninja. Isso é impossível. Tinho se levantou agitada. Todos sabiam como a terceira grande guerra ninja havia começado. O Kazekage de Tsunagakure havia desaparecido, e Tsunagakure procurou por todos os lugares, até mesmo suspeitando que Konoha estivesse por trás disso. Com o apoio de alguns linhadura da vila, a guerra com Konoha eclodiu. Agora a verdade havia sido revelada. O desaparecimento do terceiro Kazekage fora obra de um deles. Fatos falam mais alto que palavras. Konoha não usaria informações falsas para enganar a todos. De acordo com a confissão de Orochimaru, Sazori da Areia Vermelha guardava rancor do terceiro Kazekage devido à morte de seus pais. Ele acabou envenenando o Kazekage e transformando seu corpo em uma marionete. Depois disso desertou de Tsunagakure e se juntou a Akatsuki. Se não acredita em mim, pode investigar a Terra da Chuva você mesmo. A base da Akatsuki é lá. Jinho ficou sem palavras. Yan estava certo. Konoha não usaria informações falsas para enganar a todos, a menos que quisesse se tornar inimiga de todos. Se o que Yan disse fosse verdade então, Jinho sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ela não conseguia imaginar quantas pessoas na vila xingariam Sazori quando a notícia se espalhasse. Por outro lado, parecia alegre. Quando se trata de ninjas rebeldes, Konoha e Kirigakure levam a melhor. Eu não esperava que Tsunagakure. Entre as 5 grandes vilas Shinobi, Kirigakure tinha o maior número de ninjas desonestos devido ao regime da névoa sangrenta, que forçou muito Shinobi a desertar. Era ou falhar ou morrer, uma escolha difícil. Aqueles que não queriam morrer naturalmente escolheram fugir da aldeia. Konoha também teve sua cota de ninjas desonestos, sendo Orochimaru o mais infame. As outras vilas não eram muito melhores. Cada vila tinha seus ninjas desonestos. Olhando para Yan disse calmamente. Entre os Shinobi que nos atacaram estava um habilidoso usuário de taijutsu chamado Dai. O Raikage tem alguma lembrança dele? O sorriso no rosto de desapareceu lentamente. Claro que ele se lembrava. Darui era um dos Jounin de elite da vila. No entanto, ele tinha um temperamento ruim. Durante uma missão, ele entrou em conflito com um colega de equipe e o matou acidentalmente, o que levou à sua deserção. Não esperava estar se gabando em um segundo e depois levar um tapa na cara no outro. Sushi, parado atrás de colocou a palma da mão no rosto exasperado. Haha. Uma risada inapropriada quebrou a tensão. Yan se virou e viu Mei Terumi tentando conter o riso. Yan cruzou os braços e ergueu uma sobrancelha para Mei.
A propósito, um dos ninjas rebeldes da sua vila, Juzubiva, um ex-membro dos 7 espadachins ninja, também estava lá. Infelizmente Juzo teve azar, então ele está morto agora. Mei. Agora estava claro. Akatsuki tinha ninjas rebeldes de Konoha, Sunagakure, Kerigakure e até mesmo Komogakure. Restava apenas Iwagakure. O olhar de todos se voltou instintivamente para o representante de Iwagakure. Sentindo os olhares, o ancião de Iwagakure ficou furioso. Por que vocês estão me olhando? Estão insinuando que não há ninjas rebeldes em nossa vila? Ai, até onde eu sei, Akatsuki não tem nenhum ninja rebelde de Iwagakure, pelo menos não ainda. Akatsuki não estava recrutando qualquer um. Se você não fosse forte o suficiente, eles não o aceitariam. Deidara, que teria se juntado a Akatsuki, ainda era uma criança naquela época, então Iwagakure continuou sendo uma exceção. O representante de Iwagakure ergueu o queixo orgulhosamente. Os outros ficaram sem palavras. O olhar presunçoso e o brilho zombeteiro nos olhos do ancião de Iwagakure fizeram o sangue de a ferver. Ele queria muito dar um soco no sujeito e mostrar por que as flores eram vermelhas. Mas esse pensamento permaneceu apenas isso, um pensamento. Não ousou realmente dar um soco. A menos que Komogakure quisesse entrar em guerra com Iwagakure e enfrentar a condenação das outras aldeias. Embora eu aprecie Konoha por compartilhar essa informação conosco, e simpatize com a perda do conselheiro de sua aldeia, não pense que você pode nos arrastar para essa confusão. Teremos prazer em aceitar informações gratuitas. Mas se Konoha acha que pode nos levar para isso, então desculpe, isso não vai acontecer. No final das contas, Akatsuki é apenas uma ameaça em potencial, nada que mereça a atenção das 5 grandes vilas shinobi, exceto Konoha. A menos que algo como o incidente da Kyuubi aconteça com eles, é improvável que levem Akatsuki a sério. Yan não ficou surpreso com a postura de A. Se a tivesse declarado guerra imediatamente a Akatsuki ou jurado agir, Yan teria achado isso suspeito. Nós pegaremos as informações, mas não espere que nos envolvamos. Yan colocou as mãos sobre a mesa, batendo o dedo indicador algumas vezes enquanto olhava para os representantes com um leve sorriso. Konoha tem informações mais críticas sobre Akatsuki, mas essas informações não são gratuitas. Então, por favor, tenham paciência conosco. A intenção de Tsunade era compartilhar a informação livremente, mas Yan não era tão altruísta. Ele planejava cobrar um preço das outras aldeias. Há alguma informação ainda mais importante? E não é de graça? Isso significa que essa informação não divulgada é a mais crucial. Informações que podem mudar o mundo shinobi, mas tem um custo. Yan levantou um dedo e o balançou. Já deixei minha posição clara. O resto é com você. De graça? Sem chance. Outras informações podem ser gratuitas, mas detalhes sobre o Rinnegan têm um preço. Capítulo 211. Além disso, o preço não é baixo, então todos podem considerar se precisam ou não comprá-lo. É claro que, embora o preço seja alto, acredito que esta informação vale o preço alto. Não só cobrarei, como também cobrarei um preço alto. Se você compra ou não, a decisão é sua, não vou forçá-lo. Ai, que não havia prestado muita atenção antes, de repente achou aquilo interessante. Apoiando-se na mesa, perguntou curioso. Então, quanto vale a informação que Konoha quer vender? Entre as 5 grandes vilas ninjas, a Vila da Nuvem é a mais rica. Para Ai, desde que a informação beneficie a aldeia, gastar dinheiro para comprá-la não é grande coisa. Quanto a compartilhar de graça, Konoha já compartilhou muitas informações sobre a Akatsuki de graça. Se informações cruciais fossem compartilhadas, seria muita ganância. Todo mundo adoraria obtê-lo de graça para aproveitar Konoha, mas ninguém quer ser o primeiro a dar um passo à frente. 50 milhões de ryu. Yan levantou a mão e gesticulou. Shizui, parado atrás dele, não pôde deixar de arregalar os olhos. Ele tinha visto o pergaminho enviado por Tsunade. A intenção de Tsunade era compartilhar todas as informações, usando as mãos de todos para dar um golpe na organização Akatsuki. Mas Yan escondeu a informação final, pretendendo vendê-la. Ele pediu 50 milhões de ryu logo de cara. 50 milhões de ryu por vila, e considerando as 5 grandes vilas ninjas, excluindo Konoha, totalizam 4 vilas. Vender essas informações certamente aliviaria a situação financeira de Konoha. A questão é, alguém compraria isso por um preço tão alto? Como esperado, Ai zombou, e representantes das outras aldeias balançaram a cabeça. O preço era muito alto. Se fossem alguns milhões de ryu, eles poderiam considerar, mas 50 milhões? Sem chance. Então, Konoha está tão desesperada por dinheiro? Vender uma informação por 50 milhões de rios, e ainda por cima para várias aldeias. Que plano inteligente. Chiyo, sem expressão, expressou os pensamentos de todos. Embora eu também esteja curiosa sobre informações que possam afetar o mundo ninja, esse preço é muito alto. De fato. Representantes das aldeias de Iva e Névoa concordaram com a cabeça. Estavam interessados na informação, mas o preço era muito alto. Não que eles não pudessem pagar, mas achavam que não valia a pena. E se eles pagassem o dinheiro e as informações não fossem satisfatórias? Eles pediriam um reembolso a Konoha? Depois que o dinheiro é gasto em informações, obter um reembolso é quase impossível. Se Konoha insiste que a informação vale o preço, o que você pode fazer? O preço é realmente alto, e eu entendo suas preocupações. Mas como posso representar Konoha aqui? Ouso garantir em nome da vila que esta informação vale absolutamente 50 milhões de rios.
Se nenhum de vocês estiver disposto a pagar, então vamos esquecer que mencionei isso. Afinal, a informação vale o preço. Se você a compra ou não, a decisão é sua. Eu, o Shi-Hyan, não vou forçá-lo. Ousando garantir em nome de Konoha que a informação vale o preço? Que tipo de informação poderia lhe dar tanta confiança? Os representantes das aldeias não disseram muito, mas todos tomaram nota disso. Depois, foi a vez de Ai e Tsushi subirem ao palco. Este exame conjunto Chunin, como esperado, foi organizado especificamente pela Vila da Nuvem para mostrar sua força. No entanto, essa foi a primeira vez que um exame Chunin foi realizado dessa forma. No passado, no máximo, eles se adaptavam aos exames Genin. Além das 5 grandes vilas ninjas, muitas vilas menores também foram convidadas a participar, usando essas vilas menores para destacar a força das 5 grandes vilas. Desta vez, porém, a Vila da Nuvem excluiu as vilas menores, mantendo o exame Chunin entre as 5 grandes vilas. Vilas menores não estavam qualificadas para participar. Felizmente, a Vila da Nuvem não perdeu a cabeça, apesar de sua força. Embora não tenham convidado as aldeias menores para participar do exame, eles lhes enviaram convites para virem assistir como espectadores. Você não está qualificado para participar, mas pode assistir. Assistir ao show também pode ser esclarecedor, certo? Indiretamente serve como um aviso, lembrando essas pequenas aldeias de manter um senso de admiração. Não mexa com as 5 grandes vilas, especialmente a Vila da Nuvem. A Vila da Nuvem estava confiante sobre seu exame conjunto Chunin, e Ai acreditava que seus ninjas poderiam superar aqueles de outras vilas. Quando Ai disse o suficiente e estava cansado, a reunião estava essencialmente encerrada. Basicamente, era a Vila da Nuvem que informava as outras 4 vilas sobre os detalhes do exame. Se haveria algum truque envolvido, só a Vila da Nuvem sabia. Para ser justo, se outra aldeia organizasse um exame Chunin conjunto, adicionar alguns truques seria compreensível. Afinal, eles gostariam de cuidar do seu próprio povo para não perder a face. Imagine sua aldeia sediando um exame Chunin, apenas para ninjas de outras aldeias ficarem com as primeiras posições enquanto a sua aldeia fica para trás. Ou até mesmo termina em último lugar. Seria constrangedor. Honestamente, seja um exame Genin ou Chunin, o conteúdo é praticamente o mesmo. Só que o nível de dificuldade é maior. Mesmo que a Vila da Nuvem quisesse pregar peças, eles precisariam ter a capacidade de fazê-lo. Pergunte o que quiser. De volta à residência, Yan olhou para Shizui, que parecia hesitante. Sim. Shizui abaixou a cabeça ligeiramente e expressou sua confusão. Ancião, a ordem do Okage era que revelássemos todas as informações sobre a Akatsuki, para chamar a atenção das vilas para a Akatsuki e até mesmo para a Terra da Chuva. Mas agora... Ha. Yan não conseguiu evitar o riso, dando um tapinha no ombro de Shizui. Shizui, você precisa entender que a vila está com pouco dinheiro no momento. Se há uma chance de ganhar algum, por que deixar passar? Você acha que as vilas não vão pagar pela informação final? Shizui instintivamente quis concordar, mas se conteve. Se ele tivesse concordado, seria o mesmo que se opor à decisão de Yan. Lembre-se, às vezes, coisas dadas de graça não são necessariamente apreciadas. Em vez disso, as pessoas podem suspeitar que temos segundas intenções ou agendas ocultas. Mas se pagarem por isso, mesmo que se sintam enganadas, aceitarão de bom grado. A natureza humana é complexa. Não se deixe enganar pela falta de interesse dos representantes da aldeia. Tenho certeza de que eles logo aparecerão, querendo comprar a informação. De graça? De jeito nenhum. Só podemos vender algumas informações para sobreviver. Yan não daria informações de graça. Pelo menos não as informações sobre o Rinnegan. Isso tinha que ser vendido. Tsunade queria apoiá-lo na tomada do cargo de conselheiro do Okage. Sem algumas conquistas notáveis, como ele poderia ocupar esse cargo? Como diz o ditado, a natureza humana é realmente complexa. Por exemplo, se você precisa de algo e tem dinheiro para comprá-lo, mas age com indiferença, tentando barganhar, e o vendedor acaba concordando com um preço mais baixo, você naturalmente pagaria por isso sem pensar 2 vezes. Mas se o vendedor lhe oferecesse de graça, você aceitaria? Você provavelmente suspeitaria que essa pessoa tivesse algum motivo oculto, ou que eles estavam tentando lhe fazer mal. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 212. O escritório do Raikage estava vazio, exceto por Raikage Ai e Tsushi. Ai recostou-se na cadeira, seus braços anormalmente grossos descansando sobre a mesa, os dedos batendo levemente na superfície enquanto ele ponderava sobre algo. Tsushi ficou parado ali perto, em silêncio, como um guarda. Você acha que vale a pena comprar a informação que Yan quer vender? Perguntou Ai. Ao ouvir isso, Tsushi abaixou a cabeça levemente e respondeu. Raikage-sama, acredito que vale a pena. Afinal, ele está arriscando a reputação de Konoha. É provável que essa também seja a intenção da quinta Okage, Tsunade. Sem a aprovação dela, Yan não ousaria fazer afirmações tão ousadas. Colocar em risco a reputação da vila não era algo para ser encarado levianamente. Um único passo em falso poderia prejudicar a reputação da vila. Konoha havia sofrido um golpe recente em sua reputação e estava ansiosa para restaurá-la. Eles não ousariam arriscar seu nome em um momento tão crítico. Portanto, Tsushi concluiu que a informação custava 50 milhões de ryu e valia muito a pena. Mesmo que não fosse, não faria diferença. Na pior das hipóteses, eles poderiam manchar a reputação de Konoha, e gastar 50 milhões de rios para isso ainda valeria a pena. Afinal, alguns milhões de ryu não valiam nada para a Vila da Nuvem.
eles podiam arcar com o prejuízo. Outras aldeias provavelmente também estão considerando comprar as informações, mas estão mantendo isso em segredo. Talvez queiram fazer acordos privados, comprá-las com exclusividade ou negociar um preço menor. Eles com certeza têm seus planos. Sushi, quero que você vá em meu nome falar com Yan. Diga a ele que queremos as informações, mas com uma condição. A Vila da Nuvem terá direitos exclusivos. Konoha não pode vender essas informações para nenhuma outra vila. Compre. Após uma breve consideração, Ai decidiu gastar o dinheiro. Contanto que a informação valesse o preço, eles a comprariam. Além disso, se as informações não correspondessem ao preço, sempre havia a reputação de Konoha para recorrer. O que havia para temer? Se Konoha não tinha medo de manchar sua própria reputação, por que a Vila da Nuvem deveria se preocupar em perder um pouco de dinheiro? Enquanto Konoha continuasse encontrando novas maneiras de se envergonhar, a Vila da Nuvem tinha muito dinheiro sobrando. A única questão era se Konoha ousaria continuar fazendo isso. Assim como Yan havia previsto, se Konoha oferecesse a informação de graça, Ai suspeitaria que eles tinham segundas intenções. Mas vender as informações era diferente, reduzia suas suspeitas. Entendido. Sushi respondeu em voz alta. Depois de alguns segundos, não pôde deixar de perguntar. Raikage-sama, e se Konoha se recusar a vendê-lo com exclusividade? Compre mesmo assim. Seria melhor se eles concordassem com um acordo exclusivo, mas mesmo que não concordassem, Ai ainda queria comprá-lo. Ele estava curioso para saber o que dava tanta confiança a Konoha. Entendido. Vou me retirar agora. Com sua tarefa clara, Sushi prontamente saiu do escritório do Raikage para encontrar Yan e negociar a possibilidade de comprar as informações com exclusividade. Ao mesmo tempo, em diferentes locais, a Vila da Pedra, a Vila da Névoa e a Vila da Areia também estavam considerando o assunto. Mesmo a Vila da Areia, com dificuldades financeiras, não tinha intenção de desistir de comprar as informações. Tinho acreditava que Tsunade não arriscaria a reputação de Konoha em um momento tão crítico. Além disso, embora Konoha não tivesse muitos outros pontos fortes, eles se importavam profundamente com sua reputação. Isso não havia dúvidas. E daí se as finanças da aldeia estavam apertadas? Eles poderiam apertar os cintos e economizar dinheiro, mas algumas coisas valiam a pena comprar, e esta era uma delas. Compre. Além da Vila da Nuvem, representantes das outras vilas tomaram suas decisões rapidamente. Como resultado, enviados de várias vilas chegaram coincidentemente à residência temporária de Konoha ao mesmo tempo, levando a um encontro estranho. Os representantes das 4 aldeias se entreolharam, nenhum deles esperando tal coincidência. Parecia que a ideia de comprar as informações exclusivamente era impossível. Ao ver os representantes das outras aldeias, Sushi percebeu que o plano de Ai de comprar as informações com exclusividade já havia fracassado. As outras aldeias não recuaram. Já que estamos todos aqui pelo mesmo motivo, vamos juntos, disse Tsushi, como representante da vila anfitriã. Shizui, que já havia se preparado para recebê-los, abriu a porta e disse às pessoas do lado de fora: por favor, entrem. O ancião Yan preparou o chá e está pronto para recebê-los. Esse garoto Yan é bem confiante, murmurou Tio sarcasticamente, liderando o caminho enquanto os outros o seguiam. Na sala de estar, Yan estava sentado no assento principal, comendo algumas guloseimas com as pernas cruzadas. Por favor, sente-se. Ele sabia que eles não desistiriam. O desinteresse inicial deles pelo escritório do Raikage era apenas uma estratégia para negociar em particular. Mas o destino tinha outros planos, ou ninguém aparecia, ou todos vinham ao mesmo tempo. Se Tsunade estivesse aqui, eles poderiam ter jogado Mahjong. Espere não, haveria um a mais para o Mahjong. Vendo a situação, os representantes perceberam que Yan já havia antecipado sua chegada. Ele os tinha exatamente onde queria. Depois que todos estavam sentados, Yan deixou sua posição clara. Deixe-me deixar isso bem claro desde já. As informações não estão à venda individualmente e não haverá negociação de preço. Se você estiver disposto a comprar, pague o valor e eu lhe darei as informações. Se quiser pechinchar ou comprar com exclusividade, por favor, saia agora. A Vila da Nuvem, com seus bolsos fundos, naturalmente queria comprar as informações com exclusividade e impedir que elas fossem vendidas para outras vilas. A Vila da Areia, por outro lado, estava com dificuldades financeiras e queria negociar o preço. Yan havia previsto tudo isso e estava preparado para se manter firme. A Vila da Névoa e a Vila da Pedra só podiam seguir o fluxo. Os representantes dessas duas aldeias sentiram que precisavam apenas acompanhar sem causar confusão. A mais desconfortável era Tio. Ela queria informação, mas as finanças da Vila da Areia estavam apertadas. Ela veio na esperança de economizar algum dinheiro, mas antes que pudesse falar, Yan a interrompeu. O terceiro Hokage pode ter simpatizado com as dificuldades da Vila da Areia e dado a eles alguma margem de manobra, mas Yan não faria. Ele tinha pouca paciência com o hábito da Vila da Areia de trair repetidamente seus aliados. O que era ainda mais desconcertante era que após cada guerra, o terceiro Hokage nunca cogitou a ideia de destruir a Vila da Areia de uma vez por todas. Em vez disso, assim que a Vila da Areia pedia rendição, ele imediatamente enviava emissários para negociar a paz. E sempre foi paz sem nenhuma reparação de guerra, completamente ridículo. Era como se Konoha, depois de ser traída e sacrificar inúmeras vidas para vencer a guerra, tivesse ficado sem nada e tivesse que cobrir suas próprias perdas. É preciso dizer que o mandato do terceiro Hokage foi cheio de decisões questionáveis.
Muitos de seus movimentos eram tão desconcertantes que faziam as pessoas xingarem de frustração. Devemos assinar um contrato primeiro e depois receber as informações quando o pagamento chegar? Entre os presentes, apenas Sushi ousou sugerir uma troca direta de dinheiro por informações. As outras 3 aldeias não puderam fazer isso, pois nenhuma delas transportava somas tão grandes de dinheiro. Sem contratos, sem notas promissórias. Quem decidir comprar pode pedir para suas aldeias enviarem o dinheiro. Eu quero dinheiro. Assim que o pagamento de todos chegar, eu passo as informações. É claro que você também pode pegar dinheiro emprestado na Vila da Nuvem e pagá-lo quando os fundos da sua vila chegarem. Ian acreditava que a Vila da Nuvem estaria disposta a emprestar o dinheiro. Eles tinham confiança para fazê-lo e não se preocupariam com a dívida não ser paga. Essa era a força da Vila da Nuvem. Capítulo 213. Todo mundo está comprando, e quem paga primeiro tem que esperar os outros. Não é isso que a Vila da Nuvem quer. A Vila da Nuvem quer obter urgentemente essas informações que valem 50 milhões de rio, não prolongar as coisas. Depois de alguma consideração, Sushi tomou uma decisão por conta própria. Se algum de vocês precisar, posso representar o Raikage e emprestar o dinheiro, desde que vocês assinem uma nota promissória. Com o eu te devo em mãos, não há medo de que a outra parte fique inadimplente. Mesmo que eles deem calote, a Vila da Nuvem não se importa. Eles sempre podem usar a força para cobrar a dívida e talvez até ganhar alguns benefícios extras no processo. A Vila da Nuvem está atualmente no auge, com bastante mão de obra e recursos. O que falta é apenas uma oportunidade para agir. Ian não se importa se eles escolhem pedir dinheiro emprestado ou esperar. Esta é uma questão para a Vila da Pedra, a Vila da Areia e a Vila da Névoa a considerarem. Não tem nada a ver com ele ou com Konoha. Tudo o que ele precisa fazer é pegar o dinheiro e depois entregar as informações. Parece que a Vila da Nuvem está ansiosa para obter essas informações e espera que os outros lhes devam um favor pelo empréstimo do dinheiro. A Vila da Areia receberá os fundos enviados da vila. Tio não cairia nessa armadilha. Favores são difíceis de retribuir. Ela prefere esperar alguns dias do que ficar devendo um favor à Vila da Nuvem. Quando um favor é devido, a Vila da Nuvem pode usá-lo como alavanca para pressionar a Vila da Areia. Também estamos dispostos a esperar alguns dias. A Vila da Pedra e a Vila da Névoa também se manifestaram. Preferem esperar do que pedir dinheiro emprestado e ficar devendo um favor. Afinal, assim que a mensagem for enviada de volta, suas aldeias podem enviar o dinheiro imediatamente. É só uma questão de esperar alguns dias. Por que dever um favor? Além disso, os favores da Vila da Nuvem não são fáceis de retribuir. É realmente uma pena. Sushi expressou profundo pesar. Nesse caso, vamos discutir esse assunto novamente depois que os fundos da Vila da Pedra, Vila da Areia e Vila da Névoa chegarem. Pela atitude de Ian, ficou claro que Konoha não venderia as informações separadamente. Não havia sentido em contatá-lo secretamente, então era melhor ir direto ao ponto. Acordado. Representantes de outras aldeias também se levantaram e foram embora. Todos saíram sem hesitar. Ian estava de bom humor depois de lucrar. Shizui e Kakashi ficaram um pouco confusos. Informações que deveriam ser compartilhadas gratuitamente acabaram de ser vendidas por uma grande quantia de dinheiro? Konoha estava com falta de fundos no momento, e esse dinheiro poderia ser usado para muitas coisas. Tsunade certamente ficaria satisfeita. Shizui, escreva um relatório e envie-o de volta para a vila, informando o Hokage sobre esse assunto. Sim, ancião. Ainda faltavam alguns dias para o início do exame propriamente dito, então a compra de informações pôde ser acertada antes do início do exame. Quanto às ações que a Vila da Nuvem, a Vila da Areia, a Vila da Névoa e a Vila da Pedra tomariam contra a Vila da Chuva e a Akatsuki, isso não era da sua conta. A Akatsuki? Você gosta de causar confusão, né? Então continue dançando. Nós providenciamos a música e assistimos você se apresentar. Com as 5 grandes vilas correndo para a Vila da Chuva, vamos ver como você lida com isso. Você resistirá ferozmente? Ou se esconderá? Embora Ian estivesse grato por eles o terem ajudado a eliminar Koharu, ele ainda teve que causar problemas para Akatsuki. Se você gosta de causar problemas, então vamos fazer isso juntos. Quanto mais, melhor. Ian não daria tempo e oportunidade para Akatsuki se desenvolver e acumular força lentamente. Cedo ou tarde, eles estariam em lados opostos, então era melhor atacar primeiro. Além das 5 grandes aldeias, muitos países e aldeias pequenos também foram convidados para assistir ao show. Esses países e vilas convidados não ousaram atrasar e imediatamente enviaram pessoas para a Vila da Nuvem. Suspiro, Ian, esse garoto é incrível. Ele acabou de ganhar uma fortuna do nada. Tsunade olhou para o pergaminho, contou a quantidade nos dedos e então se levantou animadamente. As repetidas provocações da Akatsuki, juntamente com a morte de Koharu, a deixaram completamente irritada. Depender apenas de Konoha para lidar com a Akatsuki não seria muito eficaz, a menos que Konoha estivesse disposta a começar uma guerra. Começar uma guerra estava fora de questão, e atacá-los em particular não resolveria muita coisa. Então ela decidiu tornar a informação pública e deixar que as outras aldeias participassem. Vamos ver se a Akatsuki aguenta. Essa era a intenção original de Tsunade. O que ela nunca imaginou é que Ian daria um golpe inteligente vendendo as informações mais cruciais em vez de compartilhá-las. Isso acidentalmente lhes rendeu uma fortuna. Isso poderia aliviar o déficit financeiro da vila. Shizune disse alegremente.
Okage-sama, esse dinheiro pode realmente aliviar a pressão financeira da vila. Yan fez um trabalho incrível. Ai. Tsunade cruzou os braços orgulhosamente. Claro, olha só quem o escolheu. Okage-sama, você está falando sério? Sua intenção original não era compartilhar as informações de graça? Vender a informação foi ideia do Yan, e ele nem sequer pediu sua aprovação, mas você está agindo com orgulho. Parece que você não teve nada a ver com isso. Sob o olhar levemente desdenhoso de Shizune, a expressão de Tsunade tornou-se um pouco estranha. Ela acenou com a mão e disse: pare de me olhar assim. Mande uma mensagem para eles logo. Diga ao Yan para ir em frente e fazer o que bem entender. Se algo der errado, eu, Senju Tsunade, assumo a responsabilidade. Sim, Konoha agiu rapidamente e as outras vilas também não demoraram. Antes que todos os convidados chegassem, os fundos de cada vila já haviam sido entregues. Até mesmo a Vila da Areia, que estava em dificuldades financeiras e era mais pobre, enviou o dinheiro o mais rápido possível. A única desvantagem era que Rasa teria que usar sua liberação magnética para minerar no deserto novamente. Apesar disso, Rasa não fez muitas perguntas sobre o motivo de Tio ter gasto tanto dinheiro para comprar essas informações. Ele simplesmente entregou o dinheiro sem hesitar, mesmo que isso significasse apertar ainda mais o cinto. A troca de informações ocorreu no escritório do Raikage, testemunhada por Raikage Ai, para evitar que Konoha fizesse qualquer trapaça. Afinal, 50 milhões de ryu não era uma quantia pequena. Yan queria dinheiro, mas, felizmente, as notas no mundo ninja eram de alto valor. Com notas de 10 mil ryu, 50 milhões não era muito. Poderia ser contado rapidamente. Shizue e Kakashi nunca imaginaram que um dia se tornariam contadores de dinheiro, pois seus olhos estavam turvos de tanto contar dinheiro. Ancião, o valor está correto. Depois que o dinheiro foi contado e confirmado como exato, Yan pegou 4 pergaminhos e os entregou aos representantes das 4 aldeias. Raikage imediatamente pegou um pergaminho e o abriu. Este velho quer ver que tipo de informação dá a Konoha a confiança necessária para vendê-lo por tal preço, e ainda por cima para várias aldeias. Dada a idade e o status de Ai, referir-se a si mesmo como este velho na frente de Yan não estava fora de lugar. Mas essa autorreferência fez Tio franzir a testa levemente. Ela, a velha senhora, ainda nem tinha falado, e Ai já estava se chamando de este velho. Felizmente, Tio não levou isso a sério. Naquele momento a informação era mais importante. Já que Konoha ousou vendê-lo dessa forma, eles poderiam verificar na hora se essa informação de 50 milhões de ryu valia o preço. Capítulo 214. 1. Assim que Ai abriu o pergaminho, antes mesmo de poder ler seu conteúdo, sua expressão mudou. Uma informação que vale 50 milhões de ryu e é composta apenas de algumas frases curtas. É isso? Konoha está tentando nos enganar? Se não fosse por Yan sentado ali calmamente com as pernas cruzadas, Ai já poderia ter explodido de raiva e começado a questioná-lo. Suprimindo sua leve irritação, Ai pacientemente começou a ler. Os outros também abriram seus pergaminhos. A informação, que valia 50 milhões de rios, era composta apenas de algumas frases curtas. Contanto que seus olhos não falhassem, eles conseguiriam terminar de ler em poucos segundos. Com certeza, Ai de repente olhou para cima, seu olhar bestial fixo em Yan enquanto ele dizia em uma voz profunda. Uchiha Yan, Konoha pode confirmar que essa informação é precisa e não apenas especulação? O líder da Akatsuki da Vila da Chuva possui os lendários olhos do sábio. Se essa informação for precisa, então 50 milhões de ryu não é realmente muito caro. Essa informação vale a pena. Os outros também mostraram expressões de choque, todos voltando os olhos para Yan. Eles queriam confirmar se essa informação era verdadeira ou não. Absolutamente verdade. Yan recostou-se na cadeira e levantou a mão solenemente para tranquilizá-los. Posso garantir em nome de Konoha que esta informação é absolutamente verdadeira, sem nenhuma falsidade. Quanto a como Konoha descobriu isso tem algo a ver com Orochimaru e, claro, com Jiraiya também. Aqui deixe-me contar uma pequena história. Os representantes das 4 grandes aldeias ouviram pacientemente enquanto Yan começou a narrar. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, a Vila da Chuva estava na linha de frente. A guerra fez com que inúmeros civis no país perdessem suas casas e famílias. Quando a guerra entre Konoha e a Vila da Chuva estava chegando ao fim, Konoha se preparava para recuar. Naquela época, os Sannin encontraram 3 crianças. Orochimaru sugeriu matá-los, mas Tsunade e Jiraiya recusaram. Talvez fosse destino, mas Jiraiya não suportava ver aquelas 3 crianças vagando pelas ruínas da Terra da Chuva. Então, ele ficou para trás para cuidar delas. Sob seus cuidados, as 3 crianças cresceram. Então, um dia, ele descobriu um segredo. Uma das crianças, chamada Nagato, que tinha sangue Uzumaki, possuía um par de olhos únicos. Esses olhos são os lendários olhos do sábio? Ai não pôde deixar de interromper. Mas nunca ouvi falar que o clã Uzumaki tivesse um doujutsu assim. Yan olhou para ele e disse indiferentemente. Só porque você nunca ouviu falar, não significa que não exista. Os lendários olhos do sábio, também conhecidos como Rinnegan, de fato pertencem a esta criança. Depois que as 3 crianças cresceram, Jiraiya deixou a Terra da Chuva. Talvez temendo problemas, ele não relatou essa informação aos superiores. Assim, os superiores foram mantidos no escuro. Então foi assim.
Tio estava prestes a questionar por que Konoha, sabendo sobre os lendários olhos do sábio, não agiu, mas a explicação de Yan veio primeiro. Jiraiya não disse nada, então, naturalmente, só ele sabia sobre isso em Konoha. Após a partida de Jiraiya, essas 3 crianças fundaram a Akatsuki, com o objetivo de trazer paz à Vila da Chuva e à Terra da Chuva. Eles tinham uma grande visão: acabar com a guerra no mundo ninja. Uma risada escapou dos lábios de Ai, como se ele tivesse acabado de ouvir uma piada ridícula. Os representantes das outras aldeias tiveram reações semelhantes. Uma única organização como Akatsuki tentando trazer paz ao mundo ninja e evitar guerras. Que ingênuo! Balançando a cabeça, Tio continuou pressionando. Se for esse o caso, então Konoha e Akatsuki compartilham algum tipo de vínculo. Por que as coisas entre você e Akatsuki chegaram a esse ponto? O incidente da Kyuubi foi uma lembrança dolorosa para Konoha, e um dos membros responsáveis por isso era da Akatsuki. Não se esqueçam, Konoha, assim como a sua Vila da Areia, foi uma das partes que ativamente espalhou a guerra para a Terra da Chuva. Mesmo que Jiraiya tenha deixado alguma boa vontade, vocês acham que eles necessariamente apreciariam? Além disso, nosso ex-conselheiro do Hokage fez algo grandioso. Ele colaborou com o antigo líder da Vila da Chuva, Anzo da Salamandra, para lançar um ataque secreto a Akatsuki. Embora tenham conseguido forçar a morte de um dos 3, também ofenderam profundamente os outros. Originalmente, a culpa era de Danzou, e ele teve que arcar com a culpa, mesmo já estando morto. Tudo bem, não vou dizer mais nada. Quanto ao motivo pelo qual Konoha está compartilhando e vendendo essas informações, você não está errado. A Akatsuki ultrapassou os limites de Konoha. Konoha não pode mais tolerar a existência desta organização, especialmente porque eles estão mirando nos Jinchuriki da nossa vila. Yan se inclinou um pouco para frente. Pessoal, não estou tentando assustá-los, mas a Akatsuki tem a capacidade de fazer isso, e eles têm a ambição. Se vocês acreditam ou não, depende de vocês. Às vezes, dizer a verdade diretamente pode reduzir mal-entendidos e suspeitas. Em relação a Akatsuki, Konoha não precisa esconder nada. Nosso objetivo é dificultar a vida da Akatsuki. Então, compartilhar e vender essas informações tem como objetivo atrair todos vocês para isso. O que você faz com isso é com você. Afinal, a Akatsuki tem algo que te atrai, e eles também representam uma ameaça potencial para suas aldeias. A ameaça não é o problema principal, pois as 5 grandes aldeias enfrentam muitas ameaças. Por exemplo, muitas pequenas aldeias e países têm clamado para substituir as 5 grandes aldeias, mas será que eles realmente conseguirão fazer isso? Comparado à ameaça potencial da Akatsuki, Yan acreditava que as 4 grandes vilas estariam mais interessadas no Rinnegan. Os lendários olhos do sábio, juntamente com a linhagem Uzumaki, são coisas que certamente despertariam seu interesse. A linhagem Uzumaki não é a atração principal. O que realmente cativa são os olhos do sábio. A informação foi vendida, e o dinheiro está nas mãos. Quanto a Konoha ter enviado pessoas para investigar a Vila da Chuva, apenas para elas desaparecerem, essa informação menos importante não foi compartilhada com as outras vilas. Se você quiser saber mais, vá em frente e envie seu próprio pessoal para investigar. Não espere que Konoha compartilhe todas as informações com você. Organize uma equipe imediatamente e envie à Vila da Chuva para investigar. Precisamos descobrir tudo sobre a Akatsuki e reunir mais informações sobre os olhos do sábio. A Vila da Nuvem agiu mais rápido. Enquanto as mensagens das outras aldeias ainda estavam a caminho, a unidade secreta da Vila da Nuvem já havia deixado a aldeia, indo secretamente para a Terra da Chuva. Raikage já estava muito interessado nos olhos do sábio. Após adquirir as informações, Ai consultou imediatamente os superiores da vila. Naquela mesma noite, uma unidade secreta partiu da Vila da Nuvem. Quando as outras aldeias receberam a notícia, a equipe da Vila da Nuvem já havia entrado na Terra da Chuva, o que lhes deu uma vantagem. Quanto a Konoha, a maioria dos superiores da Vila da Chuva acreditava que Konoha também estava interessada nos olhos do sábio, mas infelizmente, eles não estavam em posição de agir. As ameaças representadas pelas outras vilas eram muito maiores que as de Konoha. Veja a Vila da Pedra, por exemplo. Assim que Onoki recebesse a notícia, ele sem dúvida agiria imediatamente. Mande Kitsushimi ver. Assim que recebeu a notícia, Onoki não convocou uma reunião de alto nível e ordenou diretamente a Kitsushi que liderasse uma equipe de Jounin de elite para a Terra da Chuva. A reunião de alto nível poderá ser realizada mais tarde. Eles não podiam deixar que a Vila da Nuvem ganhasse muita vantagem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.